Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tem um botãozinho logo abaixo, aqui na lateral do vídeo, se inscreva no nosso canal. Eu agradeço você que talvez esteja assistindo esse vídeo, você é inscrito. Estamos com 71 inscritos no nosso canal e para mim é uma alegria, é uma satisfação em saber que nós temos já essa quantidade, né, de pessoas que são inscritas. Esse canal, na verdade, ele foi desenvolvido para que pudéssemos, de uma certa maneira, pregar a palavra de Deus. E quando você é inscrito no nosso canal, você está nos ajudando a compartilhar essas mensagens. Nós temos uma série de estudos no nosso canal, né, uma série de estudos da palavra de Deus. Então você pode tirar proveito desses estudos, das mensagens, e estar compartilhando, ajudando pessoas ainda que não conhecem essa mensagem. Espero que você me ajude, né, a fazer isso daí. Espero que você me ajude a pregar o Evangelho às pessoas que ainda não o conheçam. Vamos curvar a nossa fronte, vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por essa pessoa que está assistindo o vídeo conosco. Que o Senhor possa abençoar de maneira toda especial. Te agradecemos por as bênçãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos fazendo uma promoção no nosso canal. É um sorteio dessa Bíblia. Uma Bíblia muito boa. NVI, Nova Versão Internacional. É uma Bíblia que facilita a leitura e a pessoa tem um fácil entendimento. E junto com a Bíblia vai esse DVD de estudos do pastor Alejandro Buyon. Como você fará para participar do sorteio? No final desse estudo, vai ter um outro estudo com o tema Princípios de Saúde. Você acessando esse outro estudo, você vai colocar lá, quero a minha Bíblia. Você vai deixar o comentário, quero a minha Bíblia. E você vai também dar um gostei, né? Para nos ajudar aí. O tema de hoje nós iremos falar sobre a vida no Espírito. É o nosso tema de hoje. E aqui diz assim: somente através do Espírito Santo, o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Como Paulo afirmou, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios 12, verso 3. Sem o Espírito, nossa religião jamais será uma experiência viva. As Escrituras Sagradas nos informam como esse agente divino nos conduz à plenitude dessa experiência com Jesus. Então nós iremos falar hoje um pouco sobre o Espírito Santo, né? E a primeira pergunta nos diz assim: que promessa Jesus fez aos discípulos antes de sua subida ao céu? Qual foi a promessa que Jesus fez? Eu convido você a irmos ao livro de João. Estou aqui com minha Bíblia na mão. Convido você a fazer o mesmo, para nós acompanharmos juntos a leitura da palavra de Deus. João 14 e o verso 16. Vamos ver qual a promessa que Jesus fez, né, aos seus discípulos. E ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então a promessa que Jesus faz aqui, que ele ia pedir ao Pai, e o Pai iria enviar um outro Consolador. Esse outro Consolador é uma pessoa parecida com Jesus, né? E perceba então que essa foi a promessa que foi feita, né, pelo Senhor Jesus. Mas também nós temos no livro de Lucas, no capítulo 24 e 49, voltando um pouquinho atrás, nos diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então você percebe aqui que aqui Jesus ele está dizendo sobre a promessa, né? A promessa do Pai, né? E qual era a promessa? Que eles seriam revestidos de poder, né? Então desceria do alto, né? Ou seja, do céu, poder sobre os seus discípulos. Então a promessa maravilhosa que Jesus faz aqui, que um dia os discípulos iriam receber o Espírito Santo
E esses mesmos discípulos seriam revestidos de poder, né? Poderiam fazer curas, né, maravilhosas, poderiam pregar sermões que tocassem o coração das pessoas, né? Isso é claro tudo pelo poder do Espírito Santo. Então essa foi a promessa que Jesus fez para os seus discípulos, né? Mas vamos lá. E o que os discípulos fizeram, né, após a subida de Cristo ao céu? Convido você a irmos ao livro de Atos, capítulo 1 de Atos. Depois do livro aí de João, você vai encontrar o livro de Atos. O capítulo é o capítulo 1 e eu convido você a irmos o verso 4. 1, verso 4, que nos diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouviste, né? Então você percebe aqui o que acontece aqui? O que foi que os discípulos fizeram, né? Os discípulos ouviram a ordem do mestre e os discípulos aguardavam, né? Ou os discípulos esperavam essa promessa se cumprir. Então eles não poderiam se exaltar, ausentar, melhor dizer, de Jerusalém. Eles tinham que ficar em Jerusalém. Mas o verso 12 do mesmo capítulo nos diz assim, veja só. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então você percebe aqui o que foi que os discípulos eles fizeram? Perceba aqui que eles aguardavam então a promessa se cumprir. Então eles estavam reunidos em um só lugar, não é isso? Eles estavam ali em oração, não é isso? Com os demais irmãos, esperando então a promessa de Jesus se cumprir. Então foi isso que eles fizeram, né? Eles estavam aguardando, né, em oração, estavam em Jerusalém, né? Eles não saíram de Jerusalém, como o mestre tinha ordenado. Mas veja só, mas quando foi que se cumpriu então essa promessa? Nós vamos no livro de Atos, no capítulo 2, do 1 ao 4, nos mostra, né, quando foi que se cumpriu a promessa. E aqui o texto nos fala o seguinte, veja só. Ao se cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Perceba aqui a pergunta, e a pergunta é interessante, e a pergunta diz assim: quando se cumpriu a promessa? No dia de Pentecostes, né? Então perceba que o Pentecostes era um dia que era uma festa, né? E lá os discípulos então estavam reunidos em um só lugar, todos eles, aguardando, né, como o mestre tinha falado, em oração. E agora o Espírito Santo desce sobre eles. O que é interessante, que aqui o texto fala, o texto bíblico diz, que o Espírito Santo desceu repartido como língua de fogo, né, sobre cada um deles. E quando isso acontece, nós vemos aqui a primeira manifestação do Espírito Santo. E qual foi ela? Os discípulos estavam falando outros idiomas. Não eram línguas estranhas. Isso não existe. Eles estavam falando outros idiomas, né? Mas vamos seguir. Veja só. Aqui nos diz assim: como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia,
Vamos ver como ele é apresentado na Bíblia. Atos capítulo 5, ainda no livro de Atos, o capítulo 5, o verso 3, o verso 4 nos diz assim. Veja só, vamos descobrir aqui como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus, né? Então veja só como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia. Perceba que aqui o Espírito Santo ele é apresentado na Bíblia como um ente divino, né? Como um ser espiritual. Mas por quê? Porque aqui nós vemos a história de Ananias. Então, naquele tempo, as pessoas elas vendiam as suas propriedades e levavam aos pés do discípulo para que esse dinheiro viesse manter, né, a comunidade cristã, para que ninguém passasse necessidade. E Ananias vendeu uma certa propriedade e ele ocultou o valor real da propriedade. E Pedro falou assim: não mentistes a homem, mas mentiste ao Espírito Santo. Então você percebe, o Espírito Santo é um ser divino, né? É um ente divino. Algumas pessoas dizem que o Espírito Santo é um poder, que o Espírito Santo é uma força, né? Mas nós sabemos que isso não é verdade. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como ser divino, né? Ele ouve, ele fala, ele sente, não se pode mentir para ele, né? Ele consola. Então é interessante isso, né? O Espírito Santo é um ente divino. Mas vamos lá. Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo, né? Nós já vimos algumas, né? Mas João 14, 26. Vamos voltar um pouquinho para trás aí. As funções desempenhadas pelo Espírito Santo. João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, aqui nós percebemos uma função do Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo? Ele ensina. Você percebe? O texto fala que ele ensinará todas as coisas. Então, ele ensina. Mas nós temos outra função também que o Espírito Santo ele desempenha. Você quer ver uma coisa? Aí em João 16, o verso 8 ao verso 13, que nos diz assim, veja só. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos aqui convencer. O Espírito Santo tem o poder de convencer. Seguindo o texto, diz assim, veja só. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, né? E o que é interessante aqui, perceba o seguinte, veja só. Se nós formos pegar aqui o verso 12, diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui também uma outra função do Espírito Santo que nós vemos aqui é que ele é um guia. Ele é um guia, né? Ele guia a pessoa a toda a verdade. E nós podemos ver aqui também que o Espírito Santo aqui também ele fala, né? O texto fala bem assim, porque não falará por si mesmo, né? Mas dirá tudo que tiver ouvido. Então, perceba o seguinte, o que nós encontramos nesses textos, né? Nós encontramos que o Espírito Santo ele convence a pessoa do pecado, não é isso? Nós encontramos nesse texto que o Espírito Santo ele guia a pessoa em toda a verdade,
E também nós temos um outro texto, lá em 1 Samuel 10, verso 6, que ele diz assim: quando o Espírito do Senhor entra no homem, ele se transforma em outro homem, ou seja, ele muda em outro homem. E também nós temos aqui que o Espírito Santo ele pode mudar a natureza humana. Você entende? Então essas são as funções do Espírito Santo. Mas vamos lá. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Quando? Convido você a irmos ao livro de João, capítulo 3, e o verso é o verso 5. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo? João 3, verso 5. E o texto nos diz o seguinte, veja só. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então aqui nós temos a primeira resposta, né? Para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ela tem que ser batizada nas águas. Você entende? É de suma importância, né, para que realmente essa pessoa receba o batismo do Espírito Santo, seja batizado pelas águas. Foi o ensinamento de Jesus. O batismo verdadeiro, aquele batismo onde a pessoa ela afunda, ela mergulha, né? E depois ela sobe novamente. O batismo verdadeiro. Mas nós temos também um outro texto, que esse texto também ele vai nos ajudar. Mateus capítulo 3, para confirmar o texto aqui de João que nós lemos, né? Mateus 3 e o verso é o verso 16. O capítulo 3, verso 16, nos diz assim, veja só. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então você percebe aqui, para que eu e você, né, assim como mostra esse texto aqui de Mateus, para que eu e você recebamos o Espírito Santo, né, é necessário que nós venhamos nos batizar nas águas, né, assim como o mestre fez, não é isso? Aqui nos diz assim, veja só, a Bíblia associa o batismo do Espírito Santo ao batismo nas águas, mas esse deve ser uma experiência renovada diariamente na vida daqueles que se entregaram a Deus e foram batizados, né? Então, o batismo do Espírito Santo, o que é o batismo do Espírito Santo? É uma experiência que deve ser renovada a cada dia, né? A cada dia nós vamos deixando que o Espírito Santo transforme a nossa vida e algumas coisas que eram ofensivas para nós abandonamos, nós deixamos, e isso somente com o poder do Espírito Santo. Mas vamos seguir o nosso estudo? Aqui diz assim, veja só. Como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo, né? Como saber? E aí eu convido você a irmos ao livro de Atos, capítulo 5, verso 32. Como saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Atos 5, e o verso é o verso 22. E o texto nos diz o seguinte. Mas os guardas indo não o acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui rapidinho. 5,32, perdão, eu estou lendo o verso 22. O texto nos diz assim, 5,32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus otorgou aos que lhe obedecem, né? Então, no primeiro texto que nós achamos aqui, como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Se o crente for obediente à palavra de Deus, se o crente for obediente aos ensinamentos das Escrituras Sagradas, o que está aqui nesse livro, né? Mas nós temos também um outro texto, que o texto está em Gálatas 5, o verso 22 e o 23. Então vamos lá. Gálatas 5. Convido você a irmos ao livro de Gálatas 5, 22 e 23. E nos diz assim, veja só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
O verso 23, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, né? Então perceba o seguinte, como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Primeiro ponto, ele tem que amar a Deus e obedecer os seus mandamentos e a sua palavra. O segundo ponto, sua vida apresenta o fruto ou virtudes do Espírito, como nós vemos aqui, né? Amor, longanimidade, bondade, não é isso? E por aí vai. O que devemos pedir hoje a Jesus? O que eu e o que você deve pedir hoje a Jesus? Convido você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, e o verso é o verso 13. Lucas 11, e o verso é o verso 13. E o texto nos diz o seguinte, veja só, 11, 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, qual deve ser o meu pedido, né, e o seu pedido ao Senhor Jesus hoje? Que Ele nos conceda o Espírito Santo, né? Que Ele nos conceda o Espírito de Deus, né? E se isso acontecer, é claro que nós vamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, né? Vamos ser pessoas obedientes, né? Pessoas que vamos apresentar, né, o fruto, né, e as virtudes do Espírito. Você entende? Aqui nos diz assim, veja só, o batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. Então, é uma experiência diária, você entende? A cada dia você vai buscando o Espírito, né? E a cada dia você vai deixar que esse Espírito transforme a sua vida. E aqui diz assim, veja só, essa experiência está associada a 3 atividades, né? A primeira atividade aqui é o estudo da Bíblia. Então, para que você tenha o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa estar com você, o primeiro passo aí é o estudo da Bíblia, né, diariamente. O outro passo aqui é disposição para obedecer, né? Então a pessoa tem que ter disposição para obedecer, né? Então veja só, oração e testemunho aos que ainda não conhecem a Jesus. Então a pessoa que realmente ela quer ter o Espírito Santo em sua vida, ela tem que ser uma pessoa que ela estuda a palavra de Deus, ela tem que ser uma pessoa de oração e uma pessoa de testemunho, né? Então as pessoas muitas vezes olham para alguém e vê que aquela pessoa é uma pessoa diferente, né? Na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, nos seus negócios, na sua maneira de vestir, né? E isso muitas vezes causa uma certa atração nas pessoas, né? Então, é isso que nós devemos, dessa forma que nós devemos agir. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela age de uma forma diferente. Veja só, eu quero aqui fazer com você um compromisso de fé, e isso aí é entre você e Deus. E aqui nos diz assim, você quer dedicar tempo todos os dias ao estudo da Bíblia e à oração, para que seja batizada diariamente, né, com o Espírito Santo? Dessa forma, você espera, né, ser poderoso em palavras e ações, bem como no testemunho da sua fé aos semelhantes? Se esse for o seu desejo, que Deus possa abençoar você. Espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado, né, falando aqui um pouco sobre o Espírito Santo, e que Deus possa lhe abençoar. Eu convido você a fazermos uma oração juntos. Amado Senhor Deus, te agradecemos aqui por esse momento de estudar a Tua Palavra. Falamos aqui sobre a vida no Espírito, falamos um pouco sobre o Espírito Santo. Eu te peço uma bênção toda especial sobre essa pessoa que assistiu esse vídeo conosco. Que o Senhor possa abençoar ela, que ela possa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Que suas ações, né, que seus desejos possam estar pautadas no Teu Santo Espírito. Cuida de nós, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Que Deus possa abençoar você e até mais uma próxima.